Olá pessoal, eu sou a professora Mônica e essa é a nossa aula do dia 3 de novembro. Em novembro, nós comemoramos o Dia da Ciência. E nas leituras dessa semana, nós faremos uma homenagem aos cientistas brasileiros. Vamos começar com Vital Brasil. Você consegue perceber a diferença entre essas duas imagens? Observe, esse é um quadrado. Um quadrado, ele possui altura e largura, mas ele não possui profundidade. Já um cubo, ele possui altura, largura e também profundidade. Observe que a mesma medida da altura e da largura corresponde ao tamanho da profundidade. São todos da mesma medida. E é sobre o cubo que nós vamos falar na nossa aula de hoje. Página 79 do nosso livro EMAI, atividade 13.3. André observou que os dadinhos com letra não têm partes arredondadas, figura A. É possível empilhá-los e eles ficam paradinhos, ao contrário da bola que não para de rolar. Ele encontrou outros objetos que parecem com os dadinhos de letras, como mostrados nas figuras abaixo. Então, nós temos aqui os dadinhos com letra, os dados convencionais e um cubo mágico. André perguntou à sua mãe o nome dessas figuras. Ela explicou que esses objetos têm o formato de cubo. Desenhe ou escreva o nome de outros objetos que têm o formato de cubo. Então, vocês vão usar esse espaço aqui, esse retângulo azul, para escrever o nome de outros objetos ou desenhar que tenham essa forma: altura, largura e profundidade, todos com as medidas iguais, ok? Página 79 do EMAI. Vocês já comeram arroz doce? Vamos conhecer um pouco da origem do arroz doce? O arroz doce é uma receita de origem asiática. Na Índia, por exemplo, é comum encontrar arroz com açúcar em preparações de pratos típicos dos casamentos hindus. Na Tailândia, ele leva coco e é servido com fatias de manga e pouquíssimo açúcar. O arroz doce acabou chegando à Europa por volta do século XIII. Depois, aportou em terras brasileiras via Portugal. Aqui ele chegou polvilhado com canela. Na época do Império, no Rio de Janeiro, as pessoas ricas, a maioria de origem portuguesa, faziam vários pratos da terrinha, e uma de suas sobremesas preferidas era justamente o arroz doce. No Brasil, o arroz doce adquiriu ainda outras variações, como o uso do leite condensado, que lhe conferiu mais sabor e doçura, e o uso do doce de leite. Encontrei duas receitas de arroz doce. Eu não sei qual delas é a melhor. Vocês irão me ajudar a escolher. Será que existe diferença de uma receita para outra? Então, eu vou ler as duas receitas e quero que vocês prestem bastante atenção na lista de ingredientes e no modo de fazer, que depois nós vamos comparar as duas receitas. Receita 1. Arroz doce. Ingredientes: 1,5 xícaras de arroz, 2 xícaras e meia de água, 5 xícaras de leite, 2 colheres de baunilha, 1 lata de leite condensado, 1 lata de creme de leite, canela em pó ou em lascas. Modo de preparo: coloque a água, o arroz e a canela e deixe ferver até secar a água. Após, coloque o leite, o açúcar e o leite condensado, mexendo sempre. Deixe ferver por 15 minutos e coloque o creme de leite. Mexa. Ferva por mais 5 minutos e pronto. Polvilhe com canela. Pode ser servido quente ou frio, conforme o gosto. Essa foi a receita número 1. Agora vamos ver a receita número 2.
Arroz doce português. Ingredientes: 1 litro de leite quente, 1 xícara de arroz, 180 gramas de açúcar, 6 unidades de gema de ovo, 100 ml de água, 1 pau de canela, 1 casca de limão, 1 colher de sopa de manteiga, 1 pitada de sal, canela em pó a gosto. A gosto é na quantidade que você desejar. Modo de preparo: 1. Leve ao fogo uma panela com água, a casca de limão, a manteiga, o pau canela e o sal. Quando ferver, junte o arroz, mexa e deixe cozinhar até secar toda a água. 2. Depois, adicione o leite em partes, mexendo sempre. 3. Adicione as gemas à última porção de leite. Retire o arroz do fogo. Adicione-lhe o leite com as gemas peneiradas. Acrescente o açúcar e misture muito bem. Volte ao fogo, mexa até engrossar um pouco mais. Quando o arroz doce estiver pronto, retire o pau de canela e o limão e sirva polvilhado com canela em pó, de preferência quente. Vocês repararam direitinho na quantidade de ingredientes? Quais os ingredientes? Repararam alguma diferença no modo de fazer? Guardem essas informações que nós vamos conversar sobre elas na nossa aula de terça-feira. Ler, refletir e compreender sobre as coisas ao meu redor. Nas últimas aulas, nós vínhamos falando a respeito do desperdício da água. E nós temos aqui algumas formas que evitam o desperdício. E nós vamos escrever uma legenda para cada uma delas. Essa atividade está na página 164 do nosso livro interdisciplinar. Na imagem A, a pessoa está usando um regador. Na imagem B, a pessoa está se ensaboando com o chuveiro desligado. E na imagem 3, a pessoa está ensaboando a louça com a torneira desligada. Essas são as ações. Vocês vão escrever uma legenda a respeito dessas ações no livro de vocês. Página 165. Observe a imagem a seguir e responda a questão. Esse rio pode ser fonte de água para as moradias? Por quê? Observe bem a imagem e responda. Você acha que essa água está limpa? Que ela é apropriada para o consumo? Vamos refletir sobre essa questão. Leia a tirinha abaixo e responda ao que se pede. Socorro, uma água viva. Não é uma água viva, Carol. É só um saco plástico. Socorro, poluição. Por que a menina se assustou no primeiro quadrinho? E no último? Em qual deles ela parece mais assustada? Por quê? Essas duas perguntinhas, A e a B, são perguntinhas para a gente refletir e conversar. A perguntinha C nós vamos escrever. O saco plástico que o menino encontrou no mar deveria estar ali? Por quê? Pense e responda usando essas duas linhas abaixo da perguntinha C. Agora, nós vamos fazer um jogo que fala sobre o uso da água. Então, nós vamos observar a imagem. Só que, para responder, vocês precisam ler as pistas. O que a pessoa está fazendo? Aí, cada um vai ler as pistas. Lavando pratos, escovando os dentes ou tomando banho? Qual deles? Vamos jogar no jogo de terça-feira. Mas, se você quiser treinar antes, clica no link que a professora mandou para você. E agora nós vamos fazer um quiz sobre a poluição das águas. Vem jogar comigo! Por hoje é só. Um beijo da Pro e até amanhã!